Desculpa. Vamos lá. Então, página 5 e 6 da nossa apostila, preposições. Eu vou ler as preposições que estão na página 5 para vocês relembrarem, para quem está sem apostila também poder acompanhar bem a nossa aula de hoje, tá? Então, nós temos o a, o com, o de, o em, o por e o sim. São palavras que nós utilizamos nas frases para juntá-las, né, para dar sentido, tá bom? Então, por exemplo, vou a Minas Gerais, vou a Minas. Então, preciso da palavrinha o a, preposição a, porque se eu falo vou Minas Gerais, fica errada a nossa frase, fica sem sentido, né, gente? Fica diferente, tá? Então, essas preposições, essas palavrinhas, elas são utilizadas nas frases para poder dar sentido a ela, para poder o sentido ficar completo, ok? Para vocês entenderem. Na página seguinte... Oi. A Ana Júlia falou para você aceitar ela. Ah, tá, obrigada. O Gustavo e a Ana. Vou anotar aqui, então, que eles estão entrando. Ana Júlia e o Gustavo. Prontinho. Obrigada. Se alguém pedir para entrar e vocês verem que eu não adicionei ainda, me dá um toque, tá? Porque às vezes eu tô olhando aqui para a apostila, falando com vocês, e aí eu não vejo que tem mais gente querendo entrar. Ou se alguém sair, caiu a conexão e quiser voltar também. Ana, Gustavo, tudo bem? Então tá bom, nós estamos fazendo a revisão, páginas 5 e 6 da apostila, tá? As preposições. Aí, gente, ó, na página 6, vocês têm um exercício sobre as preposições. São frases que vocês teriam que completar. Quem tá com a apostila vai acompanhar aí, ó. Na frase de número 1 tá escrito: La calefacción del aula funciona com temperatura baixa ou a temperatura baixa. Então, o aquecimento da sala de aula funciona com a temperatura baixa ou a temperatura baixa, tá bom? É só para lembrar mesmo, não precisa fazer nenhum exercício agora. Aí tem umas outras preposições aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui. O hasta, o para, estão vendo? Hasta, Ásia, para e entre. Também são palavrinhas bastante utilizadas em espanhol. Quem lembra o que significa a palavra hasta? Eu. Diga, Isa. Posso falar? Pode. Até. Isso. Deixa eu pausar aqui, peraí um pouquinho. Ó, então o hasta é isso mesmo, é o até, limite. Voy hasta la puerta, vou até a porta, isso mesmo. E o hacia, quem lembra do que significa o hacia? Posso falar, Pro? Posso falar? Pode. Eu acho que significa para. Não, é outra coisa. Posso falar, Pro? Pode. Em direção. Em direção. Então, são duas palavras que confundem muito a nossa cabeça. O hasta... Pronto, nós pedimos para aceitar ele. Tá, obrigada, eu vou aceitar. O hasta e o ásia são palavras parecidas até, né? E confundem muito a nossa cabecinha. Então, o hasta, até, tem ideia de limite, tá? E o hacia, em direção. Na frase, se eu montar uma frase, eu posso usar um ou outro. Se você não souber o sentido, o significado, você vai achar que é tudo a mesma coisa, mas o hacia é em direção. Então, eu vou viajar em direção ao norte do Brasil. Eu vou hacia el norte de Brasil. Então, eu vou nessa direção. Eu posso depois continuar a minha viagem, tá bom? Eu vou prosseguir, vou para outras regiões, mas quando eu uso Ásia é em direção. Tudo bem? Dúvidas? Não, Pro. Oi, Toti, tudo bem? Nós estamos vendo a página 6 da nossa apostila, tá?
Entra lá na página, entra lá não, pega lá a sua apostilinha, página 6, deixa eu colocar a presença para você, senão depois eu esqueço. O meu pai tinha fechado E nós estamos revendo as preposições, tá bom? O para e o entre, nós usamos em português. Então, não tem diferença. O mais diferente mesmo é o asta e o ásia. Boi não, desculpa. Estou entre você e o seu amigo. Estou entre você e seu amigo, tá? Não sei para que isto serve. Não sei para que isto sirve. Então, o para e o entre a gente usa em português, então não tem muita diferença. O diferente mesmo é o asta e o ásia. Na página 6 ainda, nós temos mais algumas preposições. A palavra segundo. Quem lembra o que significa a palavra segundo? Eu, Pro. Fala, Sara. É segundo. Isso. Segundo, no sentido de conforme, né? Então, conforme eu havia dito, hoje será uma revisão. Então, segundo eu havia dito, hoje será uma revisão. Então, tem esse sentido. Não é segundo de segundo lugar, tá, gente? É de conforme. Sim. Que também às vezes confunde, né? Um pouquinho, porque a palavra é bem parecida. Sobre, eu uso em que sentido? Em que frase significa? Eu tenho uma dúvida sobre segundo. Pode perguntar. É que pode usar para eu estou em segundo lugar Não, esse não. Aí você usa a palavra segundo mesmo, tá? Tá. Mais alguém? Dúvidas até aqui das preposições? Não, acho que não. Não, Pro. Oi. Enquanto não. Por enquanto, não. Tá bom. A palavra sobre. Quem lembra? Eu. Fala, Isa. Pode ser sobre a mesa ou sobre algum assunto? Isso, sobre a mesa, que é em cima, pode ser, e também sobre um assunto que é referente a alguma coisa, tá? Então, nesse caso, sobre, nós podemos utilizar dessas duas maneiras. Mi notebook, mi computadora portátil está sobre a mesa. Então, meu computador, meu notebook está em cima da mesa. Estou falando sobre las preposiciones. Estou falando referente às preposições. Então, essa também nós usamos em português dessa mesma forma, né? Ante. Quem lembra de ante? Só a Isa? Renilo, o que você lembra da palavra ante? Ante é. Calma. Tipo, eu acho que é. Calma, pra eu não sei explicar. Tipo. Tá na apostila, amor. Ó, olha aí. Ante, Eu não tô com ela, na página 6. Você tá com a apostila aí? Não, eu não consegui pegar ela. Ah, entendi. Quem Mas é lembra, tipo. Não é próximo, é que eu não sei explicar. Ante? Diante Tudo de? bem. Ante é diante. Raquel, Sara, Ellen, alguém gostaria de falar? Pro, ante seria diante. Adiante. É porque eu havia anotado aqui. Eu tinha falado Isso. sobre. Eu não ouvi, desculpa. Diante. Estou diante de vocês, né? A gente está aqui se vendo pela tela, mas eu estou diante de vocês. Estou ante ustedes, tá bom? E a última palavra aí que nós temos é a palavra barro. Debaixo. Debaixo da mesa. Pode ser, né? Posso falar, Pro? Pode. Pode ser também sobre algum assunto? Pode. Nós vimos a palavra sobre, que é em cima, ou referente, né? E a palavra barro também pode ser referente a um assunto, algo relacionado a um assunto, e não só físico, um objeto que esteja debaixo, né? Então, pode ser sim. Nós usamos muito, por exemplo,
Estou bajo las órdenes de mis padres. Então, estou abaixo das ordens dos meus pais. Eles, né, os meus pais, dão as ordens e eu obedeço. A gente usa muito nesse sentido, tá? Tá bom. Então, um assunto aí de respeito, né, com relação aos pais. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Dúvidas? Sim, pro. Oi. Beleza, ó, então as preposições era só para a gente lembrar mesmo. Vocês dando alguns exemplos, né? Para a gente lembrar. E agora nós vamos, então, para a página 8, lição 3, tá bom? Micaele, você que não tem, amor, a apostila, nós estamos na página 3, na aula 3, desculpa, página 8. Aí, nós temos aqui o uso de algumas palavrinhas em espanhol. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui. Já tentei outro dia e não consegui, mas vamos tentar de novo. Achei. Ó, vocês estão vendo essa tela em branco? Sim, prof. Então, eu vou escrever, vou tentar, tá? Escrever aqui essa parte da lição, tá? Do uso das palavras com Y e com E. Então, em espanhol, nós utilizamos normalmente a letra Y entre duas palavras. Yo e tu. Tá bom? É manzana e uva. Eu e você, maçã e uva. Então, normalmente a gente usa o Y entre duas palavras, quando estou somando, certo? Só que tem alguns exemplos que nós vamos utilizar a letra E no lugar da letra Y. Por exemplo, desculpa aí, padres. Saúde, saúde. Padres e hijos. Então, como vocês podem ver aí, ao invés de colocar o Y, eu coloquei a letra E, tá? A Micaele que está começando agora pode perceber isso. Eu estou somando pais e filhos, eu estou falando de um assunto. Ô, Pré, por causa do IH? Exatamente. Porque a segunda palavra hijos, que significa filhos, se escreve com H e o I. Então, lembrando, né, que eu expliquei na sala, quando nós temos duas palavrinhas assim, e a segunda começar com HI, que o H não tem som em espanhol, é como se fosse só a letra I aqui. Ou se for só a letra I mesmo, deixa eu ver se eu consigo, casa e iglesia. Aí, casa e igreja, tá? Então, aqui a palavra iglesia começou com a letra I. Então, nesses dois casos, ao invés de eu colocar o Y, a gente coloca a letra E, para não confundir por causa do som, tá? Todo mundo lembrou? Sim. Beleza. Dúvidas aqui? Não. Graças, muito bem. Esses meus alunos são um espetáculo. Vamos para o próximo. O próximo é quando eu uso a letra O ou a letra U. Normalmente, a gente usa a letra O. Então, é o sentido de alternância. Então, aqui no vídeo, eu estou vendo Vinícius e a Isadora. Então, eu ponho assim, ó, Vinícius. Opa! Vinícius. É Caps Lock, né, pro? É, o Isadora. Vinícius ou Isadora. Eu consigo, digamos, né? Eu só consigo enxergar um. Vinícius ou Isadora. Aí eu vou dar outro exemplo aqui, né? Marcos, Meu padrinho. Oscar. Marcos ou Não gosto nenhum. Oscar. Eu só consigo enxergar um. Só que o nome Oscar começa com a letra O. Por conta disso, eu não posso colocar a letra O entre as duas palavras por causa do som.
ficaria Marcos, Oscar. Então, junta os dois Os. Então, neste caso, a gente usa a letra U, ao invés de utilizar a letra O, tá bom? E o outro é quando a palavra tem o HO, né? Ontem, oi. Ontem ou hoje, eu não sei. Eu acho que eu dei aula para o 7º ano. Nossa, eu estou muito confusa. Então, a palavra hoje começa com HO. Nestes dois casos, a gente escreve, então, entre as duas palavrinhas, a letra U. Lembraram? Sim. Beleza. Então, a letra U só vai ser quando depois da palavra tiver ou H ou O ou HO, né, Pro? Exatamente, isso mesmo. E Y Certinho. quer dizer, IE é para só quando tiver H e I, né? Uhum, exatamente, isso aí. Fácil, né, gente? Tranquilo. Relembrar é mais fácil, né, do que ver pela primeira vez. Aí nós temos o último aqui, ó, na folhinha, que é o pero e o sin embargo. Tá vendo? São as duas últimas aí, tá? O pero e o sin embargo, eles têm a mesma ideia, tá? Então, o pero tem ideia de mais. E o sin embargo tem ideia de não, no entanto. Então, eles dão a mesma ideia. Vou colocar aqui alguns exemplos de frases. Espera aí. Pero, barra, sin embargo. Estudei para la prueba. Eu estudei para la prova. Pero no saqué una buena nota. Eu estudei para a prova, mas pode ter uma vírgula aqui que precisa, né? Olha o lag pra mim. Olha Mas não tirei uma boa nota, tá? Sim. Vamos arrumar. Estudei para a prova, mas não tirei uma boa nota. Agora eu vou escrever uma frase utilizando sem embargo, tá? Sim. Para la prueba. Estudei para la prueba, sin embargo, no saqué una buena nota. Vocês viram que é a mesma frase, né? Que eu escrevi aqui. Deixa eu dar um espacinho. Estudei para a prova, no entanto, não tirei uma boa nota. Então, no caso aqui do pero e do sem embargo, nós vamos utilizá-los, os dois, no mesmo sentido, tá bom? De que você fez alguma coisa, é uma adversativa, né? Mas aquilo não te deu o resultado que você esperava. Então, é o nosso mais em português ou o nosso não entanto, né? Estudei para a prova, mas não tirei uma boa nota, utilizando pero. Estudei para a prova, no entanto, não tirei uma boa nota, utilizando o sem embargo. Dúvidas aqui? No? No? Não. Oi. Oi. Eu só não entendi a parte que está escrito assim. A partir da norma de ortografia da língua espanhola, publicada em 2010, deixou de marcar-se com acento O. Ah, tá. É assim, ó. É válido para números, tá? Deixa eu dar um espacinho aqui. Os números em espanhol, eles funcionam... Eu vou apagar tudo isso aqui que eu escrevi, tá bom? Tudo bem? Tá. Para poder a gente ter um espacinho aqui. Os números em espanhol, quando se fala 1 ou 2, 3 ou 4, então 1 ou 2, opa. 3, Com números, aí 3 ou 4. Eita, Cláudia. Quando você tem dois números aqui em espanhol, você está usando alternância. 1 ou 2, 3 ou 4.
Ih, tá acabando já nosso tempo, tudo bem. Então, neste caso, a letra O, vocês vão colocar um acentinho. Vou pôr aqui, ó. Por quê? Para ele não ser confundido, eu sei que na escrita aqui ele tá minúsculo, né? Mas para ele não ser confundido com o número 0. Na hora que a pessoa estiver lendo, ela ter certeza que aqui é a letra O, e não que aqui vai ficar 102, tá? É só para não criar confusão na cabeça do leitor. Então, quando tiver entre números, o OU, que é a nossa alternância, é interessante acentuar a letra O, para que não se confunda com o numeral 0. É só isso, tá bom? Tá bom, pronto. Bem lembrado, eu não tinha visto essa parte, assim, não tinha me atentado a essa parte aqui. Então, vou sair daquela telinha que a gente estava. E aí, essa parte aqui ficou tranquilo para vocês, né? Sim. Tá bom. Tem 10 minutinhos de aula. Deixa eu ver se está gravando ainda. E a próxima parte é essa daqui, ó. Pretérito. Pretérito perfeito do indicativo. Aula 4, tá? Sim. Essa costuma confundir muito nossa cabeça. Porque é um tempo verbal que eu não tenho em português. Vou mostrar para vocês aqui na minha apostila. Ó, quem tá sem a apostila aí pode ver. Tá vendo? Então, a primeira aqui, tabelinha, são as pessoas eu, tu, ele, ela. E do lado é o verbo nesse tempo. Ele é um tempo que é um verbo composto. Por exemplo, yo he estudado. Eu estudei, se eu fosse traduzir para o português. Não existe em português esse tempo verbal, essa forma, tá? Mas eu tô falando de alguma coisa no passado, por isso que ele chama pretérito. Yo he estudiado mucho esta mañana. Então, eu utilizo para falar de coisas no passado. Só que, gente, faz parte ainda do meu presente. Deixa eu tentar aqui de novo a telinha para eu escrever para vocês. Isso. Vamos apagar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Pra mim tá mais legal do que nunca. Peraí. Vou pôr aqui embaixo. Yo he estudiado. Yo he estudiado mucho esta mañana. Eu estudei muito essa manhã. Então, essa palavrinha aqui, ó, e, é o que tá aí na tabelinha de vocês. Ele precisa ter 2 verbos sempre. O segundo verbo aqui é o estudar, tá? A gente coloca ele no particípio. Então, os verbos no particípio, quando terminar em ar, estudar, comprar, amar, vai ficar ado. E estudado, e comprado, e amado, tá bom? Os verbos terminados em er ou ir, nós vamos colocar ido no final. Por exemplo, nos outros, hemos ido, hemos viajado não, é vendido la casa. Nós vendemos a casa, passado, já vendi. Esta semana. Então, nós vendemos a casa essa semana. Hemos é o verbo que está aí na tabelinha de você para nós. E aqui o vendido é o vender. Então, essa semana nós vendemos a casa. Se vocês podem perceber que as 2 frases eu escrevi no passado, né? Algo que eu já realizei. Só que ainda está fazendo parte do meu presente. Esta manhã, amanhã ainda não acabou. Então, ainda estou no período da manhã. E esta semana também não acabou. Ainda estou no período que é a semana. Então, esse tempo verbal, gente, ele é utilizado para a gente falar alguma coisa que já aconteceu,
só que ainda está fazendo parte do meu presente, por isso que ele não tem em português. Ele é bem diferente, né? Dúvidas até aqui? Não. Não, conseguiram lembrar? Sim. Beleza. Ele é mais complicadinho mesmo, né? Ele é mais difícil da gente saber como que ele é usado, tá bom? Então, já que não tem nenhuma dúvida, falta 4 minutinhos. Eu vou me despedir de vocês, utilizar esses minutos que faltam para me despedir de vocês. Na próxima aula, então, provavelmente a gente já termina, que é a aula 5 e 6. A aula 7 é uma parte de leitura e a aula 8 também, então não tem exercícios, tá? E aí a gente encerra essa parte de revisão e é tempo também de começar a próxima apostila, tá bom? Fazer as atividades aí e começar a próxima apostila. Tá Então, bom, vou me Pro. despedindo de vocês. Se vocês tiverem posteriormente alguma dúvida, vejam o vídeo ou então me mandem uma perguntinha pelo WhatsApp para eu responder, tá? Tá. Tá bem, Pro. Tá bom. Muchos besos a todos. No tenemos más clases esta semana, já tuvimos las dos, correto? Sim. Sim.